Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos, ok? Uma alegria a gente poder responder suas perguntas, que você pode mandar aí por vários canais para nós. Pelo telefone 12 31 86 2600, temos também o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cancionova.com, e tem também facebook.com/pergunte e responderemos CN no final, ok? Mande sua pergunta de maneira assim, bem objetiva, bem sucinta, que facilita a resposta e a gente pode atender mais perguntas, ok? Convido a vocês que estão aqui comigo no estúdio, vocês que estão em casa, vamos rezar uma Ave Maria pedindo à Virgem Maria, nossa mãe, mãe da igreja, que nos ajude a fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de começar a responder as perguntas, quero comunicar que a Canção Nova tem uma faculdade, né? E dia agora, 17 de novembro, vai ser o vestibular para os cursos da faculdade. Quais são os cursos? Filosofia, jornalismo, rádio e TV e teologia, também administração, ok? Se você quiser mais informações, você pode ver pelo telefone que eu já dei, o 12 31 86 2600, ou também tem o site www.fcn.edu.br, ok? FCN, Faculdade de Canção Nova, .edu.br, ok? Está aí cursos de teologia, filosofia, jornalismo, rádio e TV, né, para você frequentar. Teologia, né, realmente de acordo com aquilo que o magistério da igreja nos ensina. Muito bem, quero mostrar aqui também o livro do Márcio Mendes, Quando Só Deus é a Resposta, ok? Aqui você tem um livro do Márcio, né, que fala sobre a nossa fé. Quando tudo falha, Deus age, né? Quando só Deus é a resposta, ok? Muito bem. Ok, vamos então responder as perguntas que já estão aqui conosco, e depois, no intervalo, eu vou colocar mais algumas informações. Antes, quero só comunicar a cidade de vocês. Temos aqui amigo de João Pessoa, na Paraíba. Quem é? Levante a mão. Isso. João Pessoa, Padre Carvalho, Minas Gerais, Cruzeiro, São Paulo e Piraju, em São Paulo. Ok? Bem-vindos à Canção Nova e bem-vindos aqui ao nosso programa. As perguntas de hoje. Temos aqui a pergunta da Adriana Gonçalves, que é de Trindade, em Goiás. A Adriana pergunta o seguinte: gostaria de saber se a Igreja Católica acredita no arrebatamento e se ele realmente é verdadeiro. Adriana, a Igreja não interpreta ao pé da letra essa passagem lá que fala do arrebatamento. Não. Dom Estevão Bittencourt costumava dizer, não haverá cortejos pelos ares, né? A Igreja não tem uma interpretação assim ao pé da letra sobre isso. Eu gostaria de recomendar o livro do Dom Henrique Soares, bispo, né, lá de Pernambuco, que escreveu esse livro, Escatologia, sobre o fim do mundo, os últimos acontecimentos, né? Escatologia são os últimos acontecimentos. O que vem depois desta vida? A morte, o céu, o inferno, o purgatório, segunda vinda de Cristo, essa questão de arrebatamento. Então, né, Dom Henrique é um bispo extraordinário, né, que tem uma facilidade muito grande para escrever, para explicar. Fica aí, né, uma sugestão de leitura para quem fez essa pergunta e quem quer aprofundar nesse assunto também, tá? Suzana Medeiros, é correto um católico aceitar apadrinhar uma criança na igreja evangélica? Veja, na igreja católica tem a figura de padrinho e de madrinha. Na igreja evangélica não tem, ok? Pelo menos com o mesmo caráter. Qual é
o caráter do padrinho e da madrinha na Igreja Católica? É ajudar os pais na educação humana e religiosa do afilhado e da afilhada. Na Igreja Evangélica, não, é diferente, ok? Então, o melhor é que cada um fique na sua fé, na sua religião. Isso é o melhor, né? Porque nós estamos fazendo as coisas de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. Eu queria apresentar um livro para entender os 7 sacramentos. Muita gente pergunta, né? Quem pode ser padrinho de crisma, de batismo, no casamento e tal? Para entender os 7 sacramentos. Aqui, todos os 7 sacramentos, você tem as orientações básicas, né? Sobre tudo que a gente precisa saber, ok? Com perguntas e respostas sobre cada um dos 7 sacramentos. Muito bem. Cada pergunta dessa, quando tem um livro relacionado, eu procuro mostrar que aí, se a pessoa quiser aprofundar no assunto, ela pode aprofundar, tá bem? Fernanda, o objetivo nosso aqui é responder rápido, né? Para atender, porque tem muitas perguntas na fila, né? Fernanda de São Paulo. Serei madrinha de casamento da minha melhor amiga. Gostaria de fazer alguma novena na intenção dos noivos. Tem algum livro sobre preparação ao matrimônio? Tem. É o livro Sereis uma só carne. Esse livro aqui é um livro de preparação para quem vai se casar. Porque esta frase aqui, sereis uma só carne, é o eixo do casamento. Deus criou o homem, criou a mulher e disse para o primeiro casal, né? O homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Ou seja, vocês vão ser uma unidade, um só projeto de vida, sem briga, sem separação, sem divisão, sem mentira, uma só carne. Carne na Bíblia significa o quê? Natureza humana. Né? Jesus disse lá no Horto das Oliveiras, né, para os apóstolos, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, o humano é fraco. Então, quando Deus fala para o casal, sereis uma só carne, está dizendo, vocês vão ser uma realidade humana só, um projeto de vida. Né? Por isso que Jesus diz, não separe o homem, aquele que o próprio Deus uniu. Então, esse livro aqui, eu trato de todos esses assuntos relacionados com o matrimônio. Né? As dificuldades que pode encontrar, as objeções ao amor conjugal, um pouco também do aspecto da vida sexual, rapidamente alguma coisa sobre a harmonia conjugal, né? Tudo que é importante aí para o casal. Muito bem, Marcelo Vilkzuk. Uma pessoa divorciada, mas que vive sozinha, pode ser ministro da Eucaristia? Pode. Né? Se a pessoa é divorciada, principalmente se ela não teve culpa na sua separação. Porque, infelizmente, o que acontece muitas vezes é que há traição, há isso, mas aquilo. Né? Então, se a pessoa vive sozinha, vive a vida na castidade, né? Tem amor à igreja, quer servir à igreja, pode sim. Agora, claro, vai depender de cada pároco fazer o discernimento, entendeu? Se ele acha que é conveniente ou não. Mas, em princípio, dependendo, né, do que possa ter acontecido antes, não há um impedimento direto. Pode ser que algum pároco não aceite, pode ser que outro aceite. Tatiana Lopes, é verdade que a imagem do Divino Pai Eterno não é aceita pela Igreja Católica? Não, não é verdade. Eu já estive lá no santuário, lá em Goiás, Divino Pai Eterno, a imagem está lá, bonita, nunca vi nenhuma obstrução a isso, não. O fato de representar Deus, assim meio como, né, vamos dizer, um ancião, né, e representar o Espírito Santo como uma pomba e Cristo como Cristo, não é problema. Né? Não quer dizer que o Pai é um velho, que o Pai é um ancião. Não, o Pai é Espírito. O Pai não tem corpo. Mas como nós somos pessoas humanas, nós precisamos de imagens para a gente expressar o sagrado. Então não há problema de olhar o Pai com a figura de um pai, que normalmente é mais velho, né? Essa correlação aí, não há problema não há nada que seja negativo, tá? Ismael Matos, na oração do credo, fala que ele virá
julgar os vivos e os mortos. Certo, está no credo mesmo. Nessa situação, todos estão dormindo e só na vinda de Jesus é que terá julgamento que decidirá se iremos para o céu ou para o inferno. Não, ninguém está dormindo, pelo simples motivo que é o seguinte: a alma não dorme. Quando acontece a morte é isso, ó, separa o corpo da alma. O corpo vai para a terra, a alma volta para Deus. É na alma que está a nossa vida, a inteligência, a liberdade, vontade, memória, está tudo vivo. Então, o que a igreja ensina? No momento da morte, a partir do momento da morte, a pessoa se apresenta diante de Cristo. Está lá, Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está determinado que cada um morre uma única vez. Em seguida vem o juízo. Confira aí, Hebreus 9, 27. Morre uma única vez. Para a igreja não existe reencarnação. Morrer várias vezes. Não, morre uma única vez. Em seguida vem o juízo. É o juízo particular. Depois, no final dos tempos, quando Cristo voltar, haverá o juízo final. Qual é a diferença entre o juízo particular e o juízo final? O juízo particular é o juízo particular, eu e Deus. No juízo final, é toda a humanidade, que aí acabou a história, e Deus, onde toda a justiça será feita diante de todos. É claro que nós não sabemos como é que vai ser isso, mas vai ser. Né? Esse livro que eu mostrei do Dom Henrique, Escatologia, e também um outro livro que eu escrevi, que é O Cristão Diante da Morte. Esses dois livros aqui explicam essas coisas todas, de acordo com a doutrina da igreja. O que vem depois da morte? Né? O juízo particular, o juízo final, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, parousia, etc. Ok? É importante a gente entender o que a igreja explica. Né? Isso está também no catecismo da igreja, só que nos livros está um pouco mais desdobrado. Muito bem. Crislaine, de João Pessoa, na Paraíba. Crislaine pergunta o seguinte: o sofrimento que passamos aqui na Terra é um mistério para a nossa salvação. Mas por que uma criança sofre? Ela precisa de salvação? Ela não é inocente? Ou precisa pagar os seus pecados? Não. Olha, Cristo deixou muito claro no Evangelho o seguinte: sofrimento não quer dizer castigo, de jeito nenhum. Tá? Tem até aquela passagem lá que Pilatos mandou matar uns 20 galileus que tinham se rebelado contra o Império Romano, e Jesus disse para os discípulos: vocês pensam que esses galileus que foram mortos por Pilatos foram como um castigo? Não. Se vocês não viverem também bem, né, poderão sofrer as mesmas coisas. Ou seja, o sofrimento, a igreja explica muito bem, o sofrimento é consequência do pecado da humanidade. São Paulo fala bem claro, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O pecado gera o sofrimento, gera lágrimas. Agora, não é o pecado só meu, não. E é fácil de entender, é o pecado da humanidade que cai sobre a humanidade. E aí cai sobre crianças, sobre velhos, sobre adultos. Por exemplo, você pode estar dirigindo seu carro bonitinho, arrumadinho, tudo certinho. Pode um irresponsável, que bebeu, vem do outro lado, atravessa a pista e bate e te mata. Não pode? Quantas vezes não acontece isso? Essas pessoas que morreram inocentes, morreram por culpa delas? Não, por causa do pecado do outro. Mas veja, o pecado cai em cima da humanidade. Ok? Então, esse é um mistério da iniquidade, do pecado, que acaba nos atingindo a todos. Claro que a gente deve sempre estar pedindo a Deus que nos proteja desses males, desses perigos, dessas coisas. Né? Mas o conceito do pecado é esse. Existe um livro, deixa eu ver se ele está aqui, Sofrendo na Fé. Não está. Mas tem um livro que eu escrevi, Sofrendo na Fé, que é para explicar exatamente essas coisas. Né? Agora, aí alguém pode dizer assim, poxa, mas então Deus é injusto, né? Deixa que o pecado, de modo geral, atinja todo mundo. Só que Deus tem uma coisa, né? Deus sabe, diz Santo Agostinho, do mal tirar o bem.
Santo Agostinho, pode trazer aqui, Bruno. Santo Agostinho dizia assim, se Deus não soubesse do mal tirar o bem, ele nunca permitiria o mal de acontecer na história da humanidade. Vou dar um exemplo muito rápido para você entender. Por exemplo, nós, acho que todos já leram no livro do Gênesis, quando os irmãos de José do Egito venderam José do Egito, né? Uma coisa terrível. Era o menino mais novo, tinha visões. E os irmãos ficaram com inveja dele e o venderam para uma caravana do Egito. E ele foi levado para o Egito, mas como ele era um menino santo, inteligente, se transformou em governador do Egito, porque ele decifrava os sonhos do faraó, né? E o faraó o colocou como governador do Egito. E ele se incumbiu de, durante 7 anos, fazer as colheitas serem guardadas nos celeiros, porque ele sabia que depois ia ter 7 anos de fome. E quando vieram os 7 anos de fome, o seu povo, que estava na Palestina, os seus irmãos que o tinham vendido, foram para o Egito comprar trigo, porque não tinha mais trigo no mundo. Então, José vendeu trigo para a família dos seus irmãos e depois trouxe todo o seu povo judeu para o Egito. E ali ficaram 400 anos. Veja, daquela desgraça que é os irmãos venderem um irmão, Deus salvou o povo judeu da fome. Deus sabe do mal, Deus sabe tirar o bem. Então, a gente nunca deve se desesperar do mal, nunca deve colocar Deus contra a parede. Por que o senhor está fazendo isso? Deus é Deus. De Deus não se zomba. De Deus não se questiona Deus. Ok? O que Deus faz é certo. Só que nós não entendemos os desígnios que estão por trás, né? A nossa fé exige isso. Não quero ser identificado. Tudo bem, a pessoa pergunta aqui o seguinte: fui diagnosticada com início de menopausa precoce. E onde moro, a adoção é bem complicada, praticamente impossível. É pecado fazer inseminação artificial, gravidez in vitro? Eu tenho que dizer que porque o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2376, fala que a gente não deve fazer inseminação artificial. Eu quero ler, inclusive, aqui, para terem certeza que é a Igreja que está falando para nós. Olha aqui. Está aqui no parágrafo 2376, diz assim, olha, bom, primeiro ele fala o seguinte: as pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas, as pesquisas, sob condição de serem postas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, etc. Agora, ele coloca as técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, né, são gravemente desonestas. Aí ele coloca aqui: estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais, lesam o direito da criança de nascer de um pai e de uma mãe, conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente um por meio do outro. E aí, o documento do Vaticano que fala sobre isso, que chama-se Donum Vitae, do ano de 1983, fala que o ato fundante da vida de uma pessoa é exatamente o ato de amor dos pais que geram a criança. Então ele fala aqui o seguinte, olha, praticadas entre o casal, marido e mulher, essas técnicas de inseminação e fecundação artificiais, homólogas, são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Olha, moralmente inaceitáveis. Então, não se deve fazer. Por quê? Dissociam o ato sexual do ato procriador. A Igreja não quer que se separe o ato procriador do ato sexual, ok? O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para o poder dos médicos e dos biólogos. Bom, aí tem mais muita coisa aqui explicando, eu deixo aqui a referência. Parágrafo 2376, 77, depois também 78 do Catecismo,
que explica isso. Okay? A questão da inseminação. O que a igreja recomenda se o casal não consegue ter filho? Aí a igreja recomenda duas coisas. Ou adote crianças, filhos, ou se dedique, se não quer adotar, acha que não é conveniente, então que se pode se dedicar a ajudar crianças, né, carentes, famílias carentes, enfim, uma atividade que possa ajudar outras crianças. Muito bem. Leonice Castro, sabemos que só Jesus sabe os nossos pensamentos. Só Deus sabe os nossos pensamentos. Como os santos recebem nossos pedidos e nossas orações? Bom, como é que os santos, os anjos, a Virgem Maria, fica sabendo? Através de Deus. O que a igreja explica? Deus é onisciente, sabe tudo. Os anjos não são oniscientes, nem os santos são oniscientes, não sabem tudo. Mas como eles estão em comunhão com Deus, porque estão no céu, vivem a vida divina ali com Deus, eles recebem através de Deus as informações. E já não tem mais a dificuldade que nós temos aqui na Terra. Eu quero explicar isso com um pouco de detalhe. Por exemplo, por que um santo, por exemplo, São José, deve receber pedido do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, né? Até um dia perguntaram para um rei, qual é o seu santo? Meu santo é santo tal, um santo totalmente desconhecido. E o cara perguntou, mas por que tem um santo assim tão desconhecido? Não, é porque os outros estão muito ocupados. Santo Antônio, São Pedro, São José. Então o meu santo é um santo que ninguém conhece. Mas não é bem assim. Como é que um santo, por exemplo, a Virgem Maria, o mundo inteiro pede graças a Nossa Senhora, claro. Como é que ela fica sabendo de tudo e atende a todo mundo? Porque está em comunhão com Deus. Em Deus não existe mais o tempo. Uma coisa importante de entender. Por exemplo, se eu quiser atender vocês que estão aqui, eu vou gastar aí, não sei, 10, 15 minutos com cada um. Vou precisar aí talvez de 1 hora. No céu não precisa mais. No céu não tem tempo. No céu, num segundo, você atende todo mundo. Vocês entenderam? É claro, é difícil entender isso. Inclusive, na própria física, na teoria geral da relatividade, do Einstein, o Einstein prova isso. Quando os fenômenos acontecem na velocidade da luz, o tempo para, o tempo não anda mais. Então, o que acontece na eternidade? Os santos podem receber os pedidos de todos e atender a todos ao mesmo tempo, com a capacidade de Deus, não a capacidade dele, por estarem mergulhados em Deus. Ok? Bom, eu escrevi 2 livros, os anjos, mesma coisa. Os anjos também não têm, o demônio não sabe o seu pensamento. Ele pode inferir quer dizer, ele pode deduzir. Conheço aquela pessoa é assim e tal, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, mas ele não tem certeza. Só que ele é um ser muito inteligente, e o anjo também é muito inteligente, muito mais do que nós, então ele pode, como que tirar uma conclusão. Eu escrevi 2 livros que eu explico essas coisas. Por que eu escrevo o livro? Exatamente por isso. Porque eu recebo tantas perguntas desse tipo que o povo precisa ser orientado. Então, eu escrevi um livro sobre os anjos, que eu explico o que o anjo sabe, o que o anjo não sabe, como é que ele recebe, os santos. Então, esse livro, cadê ele aqui? Aqui. A intercessão e o culto dos santos. Nesse livro aqui, eu explico essas coisas como a igreja nos ensina. Eu posso dizer uma coisa para vocês, eu não escrevo nada da minha cabeça, não. Eu vou pesquisar nos documentos da igreja, no catecismo da igreja, em encíclica dos papas, a vida dos santos, e eu coloco. Aqui não tem nada meu. A única coisa que tem meu aqui é o trabalho de escrever, de pesquisar e fazer espécie de monografia. Muito bem. Leonice, então está aí a pergunta da Leonice Castro. Carmen Cirqueira, a Igreja Católica é contra a yoga, por quê? Carmen, é preciso explicar o seguinte, de onde é que vem a yoga? A yoga vem do hinduísmo. O que é o hinduísmo? O hinduísmo é aquela religião oriental, cheia de deuses, especialmente na Índia, se vê muito o hinduísmo, e eles acreditam o quê? Acreditam no gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma heresia que entrou na igreja desde o 1º século, e que veio lá da Pérsia,
E o gnosticismo ele é dualista. O que quer dizer isso? Ele acredita que tem dois deuses. Um Deus bom e um Deus mau. Claro que já está errado, porque Deus é um só e é bom. Mas acredita que tem dois deuses. O Deus bom, ele só teria criado coisas espirituais. Almas, espíritos. E o Deus mau criou as coisas materiais. Então, o gnosticismo, como também o maniqueísmo, que é uma derivação do gnosticismo, ele despreza o que é material. Ele fala que o que é material não presta, então o corpo não presta. Mas aqui dentro do corpo tem um espírito que é bom. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar esse espírito do corpo. Eu tenho que tirar esse espírito do corpo. Então, aí tem todo o sentido que o hindu faz de jejum, entende? De mortificação. Não é o espírito cristão. É o espírito do quê? Eu tenho que libertar o espírito da matéria, porque o espírito, por castigo, está preso na matéria. E a yoga é um exercício do hinduísmo para isso. É um exercício de liberar o espírito que está preso na matéria. Okay? Então, quem vive uma yoga, no espírito hinduísta, claro que para o cristão não tem sentido, porque não é a filosofia cristã. Bom, agora eu preciso dizer o seguinte, que há até sacerdotes que dizem assim, não, mas eu posso usar os exercícios da yoga, de respiração, não sei o quê, tal, para fazer uma meditação cristã. Bom, eu já vi padre dizendo que pode fazer isso. Eu, sinceramente, não me arrisco. Eu não me arrisco, porque se a raiz da yoga é uma raiz que vem lá de uma filosofia que não se coaduna com a fé da igreja, então eu prefiro não usar. Mas aí fica aí essa explicação. Eu quero dizer que eu escrevi um livro, eu chamei de Falsas Doutrinas, Falsos Profetas, que tem um capítulo sobre a yoga, escrito por Dom Estevão Bittencourt, que é um monge beneditino, morreu com quase 80 anos de idade, de uma cultura extraordinária, onde ele explica essas coisas. Esse livro aqui, Falsas Doutrinas. Aqui tem, não só sobre yoga, mas uns 200 tipos de seitas, crenças, etc., que não se coadunam com a fé católica. Ok? Não é aqui, a ideia desse livro não é fazer guerra santa contra ninguém. É explicar por que determinada doutrina o católico não pode viver. Por que o católico não pode ser católico, não pode ser espírita ao mesmo tempo? Por que não pode ser católico e ser budista ao mesmo tempo? Porque há uma incompatibilidade de doutrina. É o único objetivo disso. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo. Já deu para responder aqui bastante perguntas nesse primeiro intervalo, nesse primeiro bloco. Vamos para o segundo bloco depois, que são as perguntas que vieram por e-mail. Espera aí, nosso intervalo é bastante curto. Muito bem, já de volta com o nosso programa. Intervalo bastante rápido, vocês viram aí, né? Mal dá tempo da gente fazer um intervalinho aqui. E eu quero lembrar várias coisas importantes antes de retomar as perguntas. Primeiro, você sabe que a Canção Nova hoje produz água. Deus deu à Canção Nova uma graça muito grande. Aqui, no terreno da Canção Nova, existe água de boa qualidade, que passou por tudo que é tipo de exames necessários para que se possa ser consumida. Até na França foram feitos exames químicos, né, do tipo de água. Então, um jeito de você ajudar a Canção Nova é você promover a venda da água Canção Nova, como qualquer outra dessas águas vendidas no mercado. Ok? Então, isso ajuda no projeto da M Alma, no projeto em que a Canção Nova arrecada recursos para poder evangelizar. Ok? Muito bem. Outra coisa que eu quero anunciar é que a Canção Nova está fazendo esse mês de outubro, a chamada Ação Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Se você ajuda no boleto que você recebe, né, aí na sua casa, com a quantia de R$20, um boleto extra, uma contribuição extra, além da sua contribuição normal, você vai receber um livro, né? Está aqui, o livro é Nada Vos Poderá Fazer Mal, do Márcio Mendes, né? Quem fizer essa contribuição de R$20 extra, né? Para ajudar o projeto da Canção Nova. Todos vocês sabem da luta que é a Canção Nova. E agora, olha, estamos chegando aí no final do ano, tem 13º. Não é fácil, é praticamente 2 folhas de pagamento. Canção Nova tem mais de 1.000 funcionários, sem contar os 1.000 e tantos consagrados, tem mais de 1.000 funcionários. Então,
é uma luta manter todo esse sistema de evangelização, rádio, TV, internet, casas de missão no mundo inteiro, entende? Então, tudo isso é para ajudar, a água, os livros, todos esses materiais que vocês estão vendo aí, né? Também temos a revista das crianças, né? A Canção Nova Kids. Aqui também, para a criança receber, é preciso que os pais façam uma contribuição. Porque, claro, gente, só a impressão da revista, o papel, a impressão, o correio e o banco para receber a contribuição vai mais de R$10, ok? Quer dizer, então, é o custo, né? Então, a pessoa que contribui, aí com 20, 30, quanto ela puder, aí a criança, e é uma revistinha feita com muito carinho para as crianças, numa linguagem de criança, com tipo né, assim, brinquedos para as crianças, né? Vale a pena você ter e depois até passar para outras pessoas, outras crianças, outras famílias que queiram aí utilizar. Muito bem, eu quero rapidamente mostrar a vocês aqui duas coisas que eu faço com muito carinho. Vocês estão vendo aqui uma coleção de livrinhos, são muitos livrinhos, já deve ter hoje mais de 20, sobre muitos assuntos ligados à nossa fé. Essas dúvidas todas que o povo tem, que eu vou transformando em livrinho. Eu chamei de coleção Formação Católica. Por exemplo, qual é a importância da oração? Qual é a importância, né, da oração? Por exemplo, como perseverar na vida espiritual? Como ter perseverança? Enfim, aí são muitos assuntos. Você sabe o que é a ideologia de gênero? Essa coisa terrível, diabólica, dizer que não existe sexo, não é mais homem e mulher, agora pode cada um escolher outras infinidades de coisas, né? Depois, você sabe o que foi a Inquisição? Enfim, é uma coleção de livrinhos onde você vai, assim, tirando as suas dúvidas, fortalecendo a sua fé. Junto com isso, eu tenho no meu site Cleofas, um curso de teologia, que você assiste no seu computador, ok? É um curso de teologia, ele vai longe, tem tudo que é matéria da teologia, cristologia, mariologia, pneumatologia, escatologia, doutrina social da igreja, filosofia, enfim, é um curso de teologia. Esse curso, na verdade, já tem mais de 2 anos que ele está andando. Mas se você entrar no curso hoje, você tem acesso às aulas anteriores todas. O que são essas aulas? Tem normalmente um vídeo de mais ou menos 15 minutos, depois é uma coisa para você ler, né, e completar o que ele estuda. Agora, por exemplo, nós estamos dando um curso bíblico, né? Estão dissecando a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse, livro por livro, ok? Para que a pessoa entenda profundamente. Bem, quem quiser conhecer isso, é só entrar no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá escrito assim, Escola da Fé Online, é um curso de teologia, tá? Que você vai aí, né, dia a dia aprofundando o seu conhecimento sobre a nossa fé católica. Sabe, por que eu faço isso? Porque muita gente me pergunta, professor, como é que eu podia fazer um curso de teologia? Se eu não tenho como ir numa faculdade, não tem... Então, você pode fazer em casa, aí, no computador, baseado naquilo que São Pedro diz, né? São Pedro diz assim, estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da nossa fé, da nossa esperança. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sabe, nosso povo tem muita dúvida por esse programa que vocês estão vendo. Então, é preciso que haja pessoas preparadas, que possam esclarecer as pessoas nos grupos de oração, nas pastorais, nas catequeses, entende? Muito importante isso. Muito bem, e outra última coisa que eu quero mostrar agora, nessa pergunta, é que eu gosto muito de escrever livros sobre os santos. E o último que eu escrevi foi esse, Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, uma beleza. Uma coisa extraordinária essa mulher, que foi chamada de a Santa das Sarjetas, né? Porque ela pegava aqueles indianos morrendo nas sarjetas ali, Calcutá, Nova Delhi, e fundou uma obra chamada As Missionárias da Caridade, que estão em mais de 120 países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tem Casa da Irmã, da Madre Teresa, em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma história de vida. E tem outros livros também, tem, por exemplo, Santo Antônio, escrevi São Felipe Neri, aqui vocês estão vendo, por exemplo, São Felipe Neri, não é? Um santo extraordinário, um apóstolo de Roma, São José de Anchieta, o nosso patrono, hein? Junto com Nossa Senhora Aparecida, quando o Papa Francisco canonizou José de Anchieta, a CNBB declarou
Jardim Anchieta, patrono do Brasil, co-patrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. E é uma história belíssima. A história do José de Anchieta, esse nosso santo brasileiro, é uma história. Um moço que veio para o Brasil com 19 anos de idade, espanhol, veio das ilhas de Tenerife, morreu aqui no Brasil com 63 anos, a vida inteira trabalhou na evangelização dos índios. Criou, inclusive, uma gramática na língua tupi-guarani, criou um catecismo na língua tupi-guarani para poder evangelizar os índios. Sabe, nós temos que conhecer essas coisas. Muito bem, vamos aqui às perguntas que chegaram por e-mail. Isabel Cristina Naves, de Santo Antônio da Alegria. Qual a diferença entre a alma e o espírito? Quando morremos, é nosso espírito que se apresenta diante de Deus? Sim. Alma e espírito para a igreja é a mesma coisa. O corpo é formado de matéria. A alma é espiritual. O corpo é material, a alma é espiritual. Então, o Catecismo da Igreja, aqui no parágrafo 367, diz assim, que alma e espírito se confundem. Ou seja, a pessoa humana não é dividida em 3 partes, corpo, alma e espírito. Não, a pessoa humana é formada de corpo e alma. O espírito é a alma. Tá? Então, o Catecismo diz aqui, a Igreja ensina que esta distinção, alma e espírito, não introduz uma dualidade na alma. Ou seja, a alma não é formada de 2 componentes, alma e espírito. Não tem uma dualidade aí. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Então, o espírito quer dizer o seguinte, a alma, ela tem um destino espiritual, sobrenatural. Ok? Então, repetindo, o corpo é formado de matéria, a alma, a substância da alma é espiritual. É isso que parágrafo 367 do Catecismo explica isso. José Robson, Simão Sirineu, que ajudou Cristo a carregar a cruz, virou santo? Não. Bom, pelo menos, olha, eu tenho um livro que eu fiz uma pesquisa durante muitos anos e relacionei os santos e beatos da igreja. Deu um livro inteiro, só o nome deles, chamado Santos e Beatos da Igreja. E eu fiz uma pesquisa muito grande, numa coleção chamada de Butler, que são 12 volumes, os santos de cada mês, ok? Uma coleção que vem desde 1700 e pouco, não aqui, Bruno está me trazendo aqui, é esse livro, Relação dos Santos e Beatos da Igreja. Isso aqui eu gastei um tempo fazendo isso. É apenas a relação dos santos, olha, não é a vida de cada santo, não, é só o nome do santo, o dia da festa dele, dá um livro, porque são mais de 5.000. Na verdade, a igreja já canonizou mais de 20.000 santos. É que tem muitos santos que a gente não tem nem dados sobre ele direito. Não é? Mas aqui, então, eu não encontrei São Cirineu como santo. Pelo menos nos manuais que eu pesquisei, não encontrei. Pode até ser que, de repente, tenha sido canonizado pela igreja, mas não está aí nos manuais desde Butler, que é desde 1700 e pouco. Mas, sem dúvida, foi um grande homem, Simão Sirineu, né? Gilmar Júnior, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Como podemos combater a aridez espiritual? Já não sinto gozo ou alegria em rezar. Gilmar, esse problema é de muita gente. É de tanta gente que uma vez, né, o coordenador da Renovação Carismática Católica, o coordenador nacional da RCC, há uns 10 anos atrás, pediu para eu fazer uma palestra no Congresso Nacional da RCC sobre isso. Ele chamou a palestra de esgotamento espiritual. Por que a pessoa chega no esgotamento, numa aridez, não tem vontade de rezar, não tem vontade... Então, tem muitas causas. Primeira causa, examinar, será que eu estou vivendo em pecado? Que o pecado esfria a espiritualidade. Será que eu estou com alguma doença? Depressão? Será que eu estou relaxando a minha vida espiritual? Não estou deixando de confessar, de comungar, de rezar? Enfim, tem muitas causas. Então, para vocês terem ideia, isso deu um livro, Aridez Espiritual. E não é de agora, não. Entendeu? Então, esse assunto é um assunto sério, né, que a gente pode passar por ele. Agora, tem um outro problema aí,
Problema não. Tem outra causa interessante que é a seguinte: às vezes, Deus deixa a pessoa passar numa aridez para fortalecer a fé da pessoa. Porque dá a impressão que Deus apagou, dá a impressão que Deus sumiu, você não tem gosto. Então, Deus quer que você caminhe naquilo que São João da Cruz chamava de a noite escura da fé. Ou seja, você vai caminhar só pela fé. Ok? A igreja disse que Cristo, aquele pão é Cristo. Então eu creio, não sinto nada, mas eu vou lá comungar na fé. Entenderam? Essa noite escura da fé, muitos santos passaram por isso. Isso eu coloco aqui também nesse livro. Não se assuste com essa aridez espiritual. Ela passa, mas é preciso se examinar. Se a culpa é minha, se não é minha, se é doença, se é Deus que está me colocando numa situação de crescimento espiritual, porque é uma situação de crescimento espiritual muitas vezes. Ok. Catelyn, de Minas Gerais, é lícito a gente guardar o sábado, como algumas denominações fazem? Não, para nós católicos não. Para nós católicos, o dia santo é o domingo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou no domingo, os apóstolos celebravam a missa no domingo, basta você pegar a Bíblia, Atos 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, você vai ver aqui, né? São Paulo celebrando a missa no domingo. Eu quero ler aqui para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ou capítulo 20, né? A gente encontra aqui bem claro, né? Aqui eles chamavam a missa de a fração do pão. Era a celebração da Eucaristia, né? Então está aqui, olha. No primeiro dia da semana, é Atos 27, no primeiro dia da semana, estavam reunidos para a fração do pão. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. O segundo dia é segunda-feira. O domingo era a primeira-feira. O povo fazia a feira todo dia, porque antigamente não tinha geladeira, né? Então fazia a feira todo dia. Então o domingo era a primeira-feira. Aí vinha a segunda-feira. Então, no primeiro dia da semana, estavam reunidos para a fração do pão. Então, depois, São Justino, por volta do ano 150, fala da missa no domingo, e vários outros santos, Santo Irineu, né, que morreu no ano 200, todos eles colocam que a igreja que aprendeu dos apóstolos celebrar sempre o domingo. Então, o católico tem que guardar. É verdade que para nós, a partir do sábado à tarde, já cumpre o preceito dominical. Então, se você, por exemplo, participa da missa sábado à tarde, você já está cumprindo o preceito de domingo. Fabiano Araújo, a alma de um ser humano, depois que morre, pode entrar numa pessoa viva, como creem os espíritos? A igreja não acredita nisso, Fabiano. A igreja não acredita, né, de uma alma passar para outra pessoa. Não, a igreja acredita o seguinte: cada ser humano tem a sua alma. No momento da concepção, Deus cria uma alma nova e coloca ali. Deus não pega uma outra alma de alguém que já morreu. É a nossa fé. As pessoas espíritas acreditam nisso, na reencarnação. A gente respeita a fé de cada um. Mas a Igreja Católica não acredita nisso. A Igreja acredita... Sabe, aquele versículo que eu já citei aqui hoje, Hebreus 9, 27, é muito claro. Diz assim: está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem um juízo. É bem claro, né? Por isso que a igreja segue por aí. Fernando de Natal, no Rio Grande do Norte. O que Deus quer dizer ao falar dele mesmo, que ele colhe onde não plantou? Mateus 25, 26. O que Deus quer dizer é o seguinte: Deus é Deus. Ele não precisa plantar para colher. Deus disse: faça-se a luz foi feita. Façam-se as árvores, os animais. Ou seja, o que Jesus quer dizer é o seguinte, né? Deus, ele tira do nada. Só Deus tem esse poder. Faça-se a luz. Fiat lux. A luz foi feita, né? Ou seja, do nada, Deus pode fazer. É o poder infinito de Deus. A onipotência de Deus, que também tem a onisciência, a onipresença, né? Esse é o sentido.
Girlane, tem padres que dizem que no momento da bênção, no final da missa, não precisa fazer o sinal da cruz. E tem outros padres que dizem que devemos, sim, receber a bênção e fazer o sinal da cruz. Qual é o jeito correto? Olha, eu estou com quase 70 anos, desde criança, desde que eu fiz a minha primeira comunhão com 7 anos de idade, eu aprendi a fazer o sinal da cruz, quando o padre dá a bênção. Nunca vi nada diferente disso. Eu não me lembro de ter lido em algum documento da igreja se é obrigado ou não é obrigado a fazer o sinal da cruz. Mas é uma coisa assim tão óbvia, né? Deus está me abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então assim, é natural fazer o sinal da cruz. É o que eu posso dizer. Denise de Itaberaí, em Goiás. Posso fazer cesta básica mensal ao invés de devolver o dízimo? Denise, a igreja obriga a gente a ajudar a igreja. Veja, não fala em dízimo. Não. O catecismo da igreja, quando fala dos 5 mandamentos da igreja, você sabe que tem 10 mandamentos da lei de Deus e tem 5 mandamentos da igreja. Eu vou até te dar aqui o número do parágrafo, né? O parágrafo 2041 do catecismo da igreja, fala das nossas obrigações com a igreja. Então diz assim, por exemplo, nós somos obrigados a confessar pelo menos uma vez por ano, somos obrigados a comungar pelo menos uma vez por ano, aqui estão os 5 mandamentos da igreja, né? Por exemplo, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda, né? Confessar-se uma vez ao ano, receber o sacramento da Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, jejuar e abster-se de comer carne, conforme manda a igreja. E o 5º mandamento diz assim, eu vou até pedir, dá para dar um close aí? Eu gosto de mostrar, porque as pessoas veem que... o 5º mandamento diz assim, o 5º mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Nem o Código de Direito Canônico e nem o Catecismo obriga que você dê 10%. Não é obrigado. Se você quer dar, é bonito, é maravilhoso. É uma tradição que vem do Antigo Testamento. O Novo Testamento, você não acha a palavra dízimo. Então, o que o Catecismo coloca, o Código de Direito coloca? Nós somos obrigados a ajudar a igreja. Porque a igreja, gente, nos dá, pelo amor de Deus, os sacramentos da salvação. Não tem preço. Então, é lógico que uma igreja tem despesa de água, de luz, de funcionários, não é? Limpeza. Então, a gente tem que ajudar. Agora, o que você pode fazer além da ajuda que você dá para a igreja, você então fazer o que você quer. Cestas básicas e tal, né? Eu participo de um grupo, por exemplo, da minha cidade, que nós chamamos de Amigos da Caridade, onde nós damos quase 50 cestas básicas todo mês, de gente que ajuda, tudo gente da igreja. Contribui, a gente junta, e o dinheiro que sobra a gente ajuda a reconstruir casas dos pobres, já reconstruímos 5 casas, e essas pessoas ajudam também a igreja. Então aí é a parte da caridade que a gente faz também por amor a Deus, porque o pobre é o Cristo sofrendo nele, a fome, a doença, a falta da casa, etc. Vamos lá. Edir Aparecida Dias de Conselheiro Pena, Minas Gerais. No dia de Pentecostes é obrigatório usar a toalha vermelha no altar ou pode usar a cor branca? Bom, o preceito é usar o vermelho, ok? Eu acho que o branco aí, não sei. Porque o branco normalmente ele é usado para quê? Festas de Nossa Senhora e festa dos santos. Santos que não são mártires, porque os santos mártires também é vermelho. Pentecostes, a cor é vermelha, ok? É o que sempre eu vi. Muito bom, já levantou a bandeirinha aí para encerrar o programa, né? Eu agradeço a vocês que vieram participar. Tem muita pergunta a mais para ser respondida, mas cada dia a gente vai respondendo aqui. O caipira diz que é de grão em grão que a galinha enche o papo, não é isso? Então aqui, de pergunta em pergunta, a gente vai respondendo todas as coisas. Obrigado a vocês que vieram participar, obrigado a vocês de casa e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.